Fala pessoal, beleza? Aqui é Lincoln Viana e hoje nós vamos dar sequência no nosso cadastro de usuário, né, utilizando somente a memória principal, feito aqui em C#. E hoje nós vamos fazer o seguinte, nós já fizemos aqui o cadastrar, o atualizar, o excluir, limpar formulário, né, selecionar uma imagem. E agora nós vamos querer fazer o seguinte, quando eu selecionar uma linha, eu quero ver esses dados do usuário em uma outra janela, né, numa outra tela. Vamos dizer que tivesse muitos dados aqui e você quisesse ver os dados desse usuário em outra tela, tá bom? Daí eu vou explicar aqui como que a gente vai fazer. Primeiramente você vai selecionar aqui a tabela. Você vai vir aqui, ó, na parte de eventos do C# e vamos procurar essa opção aqui, ó, Cell Content Click, e vamos dar 2 cliques. Aí nós vamos abrir aqui, certo? O que nós vamos fazer primeiro? Eu vou fazer aqui um try catch, né? Beleza, então criar um try catch, né? Se vocês quiserem que tratem uma exceção, mas eu não vou tratar não. Então vamos fazer aqui o seguinte, eu quero assim, quando eu selecionar a linha lá, eu quero que apareça uma mensagem dizendo se eu quero ver as mensagens desse usuário e eu quero ver os dados desse usuário em uma outra tela. Então eu tenho duas opções aqui. Eu posso levar o ID desse usuário e fazer uma consulta na outra tela, né, porque eu tenho os dados em memória, ou eu posso levar o objeto inteiro para lá, beleza? Então vou mostrar aqui das duas maneiras. Primeiro aqui, ó, vamos fazer aqui, ó, int id. Eu vou pegar aqui a minha databela, deixa eu ver como é que chama minha tabela. Tabela usuários ponto rows. Isso. E aí eu quero aqui meu e.rowindex .cells. Eu quero pegar minha coluna ID, né? Que a gente colocou o nome lá de ID. .value .toString. Tá? E aí eu preciso converter isso aqui para um inteiro, tá vendo? Que ele transformou num texto e eu preciso converter isso aqui num inteiro. Então nós vamos converter aqui, ó, convert.toInter32 e vamos colocar tudo isso dentro. Beleza, então assim, quando eu clicar na linha, eu vou pegar o ID da linha que eu cliquei. Próximo passo vou copiar aqui, é verificar qual foi a coluna que eu cliquei. Se ponto columns e ponto column index for igual a minha tabela ponto columns detalhes. Se for isso, eu quero que entre aqui. E aí, nós vamos colocar um dialog. Dialog result, confirm. Um message box.show
deseja ver as informações deste usuário. E aí eu vou quebrar a linha aqui para ficar mais fácil de ver. Vou colocar o título, né, que é um aviso, e vou colocar aqui um message box, message box button, ponto ok, um message box button yes ou no, né? Porque tem que ser um sim ou não. Agora um message box icon ponto question, para aparecer o símbolo de pergunta, e um message box default button ponto button 1. Aí, se o usuário clicar em sim, confirme ponto toString to uppercase, para ficar tudo em caixa alta, for igual a yes, então ele vai entrar aqui. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos chamar a nossa tela de dados do usuário. Então, dados do usuário, eu vou chamar aqui de dados, recebe um new, dados do usuário. E aqui é o seguinte, se eu clicar aqui, nós temos aqui, ó, esse construtor, né, que é o construtor padrão. Ele não recebe parâmetro nenhum, argumento nenhum. Então nós podemos aqui duplicar ele e criar um novo construtor que vai receber um int id, certo? E aí a gente pode fazer a nossa pesquisa aqui. Outra coisa que nós poderíamos fazer também, se caso a gente quisesse passar um objeto inteiro do tipo usuário, então eu poderia chamar aqui usuário. E aí eu poderia passar esse objeto aqui. Então se eu vir aqui, ó, em lista de usuários e colocar o ID, ó, eu vou cair nesse construtor, tá vendo? Agora, se eu passar aqui, vamos copiar, vamos colocar aqui só de teste, um usuário, né? Que nós temos aqui um usuário, que nós temos uma variável global. Quando a gente clica na tabela, nós temos usuário. Então, se eu passar um usuário, ele vai me cair nesse construtor, tá? Então, tem essas duas opções aí para a gente fazer. E aí, se eu clicar nessa opção aqui de passando o ID, eu vou ter que fazer a consulta aqui. E a consulta eu faria assim, cadê aqui, né? Depois que eu iniciei meus componentes, é um usuário do tipo, vamos chamar de user. Ele vai receber o que? Minha lista global, ponto, lista de usuários, né? Poderia ter várias listas em memória, ponto find, para procurar o meu objeto, né, que eu vou chamar aqui de x,
poderia ser usuário, poderia ser qualquer coisa. O XID for igual ao ID que está vindo por parâmetro aqui. E aí eu vou achar meu usuário. E aí nós criamos labels, né, nessa tela. Deixa eu abrir aqui. Nós criamos várias labels aqui. E aí é só setar o valor para essa label. Então, lbl nome.text recebe meu user ponto nome, lbl ponto email ponto text recebe meu user ponto cadê o e-mail? E-mail lbl ponto telefone ponto text recebe meu user ponto telefone, lbl senha ponto text e a minha imagem, lbl deixa eu ver como que a gente chamou a imagem. Na verdade é um picture box, né? Eu vou chamar picture imagem. Só mudem o nome aí no de vocês. Ponto image, né? E aqui tem um porém. Nós podemos ter o usuário com uma imagem cadastrada no sistema e um usuário com a imagem default, né? Então vamos fazer uma verificação aqui antes. Se o meu string.isNorEmpty, se o meu user.image, imagem, né? Se ele não for vazio, quer dizer que eu tenho uma imagem cadastrada, né? Eu tenho uma imagem nesse usuário aqui. Então ele vai receber o que? Um image ponto from file, a imagem que está aqui nesse objeto. Caso não, ele vai receber o que? Deixa eu copiar isso aqui. Ele vai receber o meu environment.current diretório, mas deixa eu ver como é que tá lá o diretório para a gente não colocar errado. Imagens aqui. E aí ele vai pegar a imagem default lá do
da pastinha de imagens que a gente deixou lá default, né? E se fosse para o usuário aqui, seria a mesma coisa. Vamos até criar aqui um método private void ver, vamos chamar aqui de ver usuário. E ele vai me receber o que? Um usuário. E aí eu posso colocar essa lógica todinha aqui dentro. Certo? Vamos chamar aqui de user, para não quebrar isso aqui. E vamos passar isso aqui, ó, para cá. Eu passo esse usuário para cá. E aqui, depois que eu recuperei o usuário, né, esse user, eu passo ele para cá. E aí eu tenho um método que eu posso reaproveitar aqui. Então eu consigo usar os dois, né? Tanto com o ID quanto com passando um objeto inteiro. Agora vamos ver aqui na nossa lista. Deixa eu ver. Aqui ficou faltando, gente, eu vou comentar isso aqui. Vou colocar aqui o dados.show. Formulário abrir. Certo? Como eu não quero que feche a tela de trás, eu não vou dar um close na tela, né? Eu vou deixar ela aparecer por cima. Outro detalhe, deixa eu ver aqui. Se a gente colocou aqui a coluna detalhes. Editar coluna, né? A gente criou uma imagenzinha para aparecer aqui. A gente colocou a imagem, né? Mas não colocamos o nome aqui. Vamos mudar para detalhes, tá? Que foi o nome que a gente está verificando aqui, ó. Vamos fechar. Que é o nome que a gente está aqui, ó. Esse nome aqui, ó, essa coluna. Então, se ele for detalhes, a gente vai entrar aqui, tá? E aí vou colocar um breakpoint aqui só para a gente ver entrando e entrando aqui na função. Vou salvar. Tá. Beleza, ele entrou aqui. Vou passar aqui na setinha. Ó, a coluna é detalhe, que é a coluna do index 0. E a coluna ela é igual a detalhes. Deseja ver as informações desse usuário? Sim. Ele caiu aqui. Vai me cair na função aqui, ó, né, que passou o ID, ó, ID 1. Eu vou achar esse usuário. Achei um usuário, ó, que é o Lincoln. Ele não tem imagem, então ele vai pegar a imagem padrão. Ó, caiu aqui, vamos avançar. Ó, Lincoln, pegou o nome do usuário, jogou para cá, tal. A imagem é vazia, então ele tem que cair no else. Caiu no else, vai pegar a imagem padrão. E aí agora apareceu os dados do usuário. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que eu tenha ajudado aí vocês no projeto. E nas próximas aulas eu explico como criptografar a senha e enviar o e-mail. Beleza? Então até o próximo tutorial. Valeu!